Bom dia, como vocês estão? Bem, espero que sim. Ótima semana. Quero deixar uma reflexão aqui, muito interessante. Muito interessante, muito interessante, muito interessante, muito interessante, muito interessante. Sabe, você já percebeu que às vezes nós somos bons com os de fora e rude com os de dentro? Você já percebeu isso? A gente procuramos ser bom com os de fora e rude com os de dentro. Já falei sobre isso aqui. Vou falar de uma forma mais detalhada, rápido, né? Às vezes a gente trabalha numa empresa, a gente, sim, Senhor, verdade, Senhor. A pessoa chama a atenção da gente, quantas vezes for necessário, a gente abaixa a cabeça assim, desculpa. Mas só que a gente suporta calado ali, mas quando a gente chega em casa, talvez até a criança vem correndo para dar um abraço, a gente despeja em cima dela. A esposa, é assim, né? Tanto o esposo como a esposa, o filho, todos nós somos sujeitos a isso. Ser bom com os de fora, pacientoso com os de fora, maleado com os de fora, flexível com os de fora e com os de dentro a gente não envergamos nem para direita nem para esquerda. Às vezes a pessoa consegue ficar 30 anos numa empresa com aquela paciência, né? E às vezes num relacionamento não consegue ter firmeza. Não consegue ter firmeza no relacionamento. Mas sabia que a bola do trabalho é de borracha? Se você perdeu, ela pica. Se você perdeu o emprego, você arruma outro. Mas a bola da família, ela quebra. A bola da família, ela quebra. Ah, mas minha família é difícil. Quanto mais a família é difícil, se buscarmos a Deus sabedoria, conhecimento para nos respeitarmos um e outro, ser perseverante, a gente vai ficar melhor ainda, cara. Melhor ainda. Quanto mais você vive, porque no relacionamento conjugal mesmo, é uma união de libertação. O teu ponto fraco é fortalecido pelo ponto forte da sua esposa. E o ponto forte do esposo fortalece o ponto fraco da esposa. É uma união de libertação. Cada um tem um defeito, cada um tem uma debilidade. No entanto, que a mulher foi tirada da costela de Adão, são a mesma carne. Jesus diz, ambos serão uma só carne. Ela foi tirada da costela de Adão. Então quando ela fala mal do homem, ela foi tirada da costela do homem, da carne do homem. Quando o homem fala mal da mulher, a mulher foi tirada do lado dele. Mas Jesus, ele tinha 3 grupos. Olha só, porque nós se enganamos e às vezes a gente é flexível com os de fora e duro com os de dentro. Ele tinha 3 grupos. Os amigos necessários, os amigos estratégia e os íntimos. E o grupo dos íntimos. Por exemplo, quando ele subiu, era necessário que eles estavam ali para ver ele subir. O anjo falou, o que vocês estão olhando, varão?
Esse Jesus um dia voltará do jeito que vocês estão vendo subir. Eles estavam ali, 500 discípulos. E tinha os 12 que ele escolheu. E tinha 3 que ele levava junto com ele para orar, mas orava sozinho. Ele deixava eles a 100, não sei se é 100 metros, né? Parece que fala 100 tiros de pedra, não sei se é 100 metros, e ia orar. No entanto, quando voltou, encontrou eles dormindo. Então, aquele era os íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Agora, da onde saiu os discípulos que mais feriram Jesus? Judas era do grupo dos amigos estratégicos. E Pedro do grupo do íntimo. Você está entendendo? Hoje, se nós formos escolher pessoas para sair, a gente vai escolher... Por exemplo, você tem muitos amigos. Talvez você tenha um amigo que quando está reunido com outro, sempre vai falar alguma coisa, né? Que deixa todo mundo para baixo. Ou talvez, né? Nunca tem dinheiro e talvez esse amigo a pessoa não vai chamar porque não tem dinheiro ou tá sempre dando nota fora. Esse não chama. Vai escolher aquele que tem dinheiro, vai escolher aquele que não faz você passar carão. Talvez alguém fala para você assim, você não sabe de alguém para trabalhar aqui, você fala assim, nossa, conheço gente que tá precisando, mas eu não vou colocar essa pessoa aqui para essa pessoa dar trabalho, ficar ruim para mim. Mas uma coisa eu te digo, quando surgir uma oportunidade de você colocar uma pessoa dentro da porta, faça isso. Faça isso, não importa se ela deslizar, mas você tá... Deus está tendo o teu coração aqui na terra para ajudar uma pessoa. Se a pessoa errar, aí o problema é dela. Mas você fez a sua parte. Você foi bondoso. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando você vai sair ou você vai arrumar o trabalho para alguém, ou até mesmo quando recebe o convite de alguém. Talvez você recebe o convite quando uma pessoa é interesseira, ela recebe um convite de alguém simples, ela não vai para ir num aniversário, mas se ela receber o convite de uma pessoa importante, conhecida, ela vai porque aquela pessoa é conhecida. Quanto mais a pessoa for conhecida e famosa, as pessoas vão se interessar de ir no casamento, não ir no aniversário, ou até mesmo para ficar postando que está ali na casa ou no aniversário ou no casamento daquela pessoa famosa. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele escolheu aqueles que eram mais torto, cara. Duro pra caramba eram os caras. Você tá entendendo? E fez essas pessoas ficar, esses discípulos ficar parecidos com ele. Nem todos, porque ele escolheu, ele mesmo falou, um de vós é um diabo. Então ele sabia que tinha um que não ia desentortar. Mas esse um ia ser de grande ajuda, porque esse um enviaria ele para onde ele tinha proposto de ir desde o início, que é a cruz. E um que era do grupo dos íntimos tentaria impedir ele de passar pela cruz. Mas esse um que era do grupo dos íntimos, que era Pedro, que tentaria impedir ele de ir para uma cruz, a hora que ele entendesse a cruz, que Jesus ensinasse o significado da cruz para ele, ele mesmo morreria numa cruz também, que é Pedro. Você entendeu? Então Jesus pegou os mais problemáticos, os mais tortos, os mais duros para deixar eles maleável, flexível, para eles ter o dom do amor, porque João se tornou o apóstolo do amor.
Aqui atrás ele queria matar o samaritano. Jesus falou, que espírito que é esse que você tem? O meu que não é. O Espírito Santo que não é. Você está querendo matar aquele que eu vim dar a vida por ele? Mas lá na frente, Jesus entregou a mãe dele para ele. Disse para ele, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Lá na frente, ele reclinava a cabeça no peito do Senhor. Lá na frente, ele escreveu dele mesmo, o discípulo que Jesus amava. Tem gente que vê orgulho nisso, tem gente que vê ignorância em João. Não, realmente ele era o discípulo que Jesus amava. Não só ele, como todos, como eu e você. Afinal, Jesus disse assim, quem ama mais do que aquele que dá a vida pelo seu irmão? Jesus deu a vida por mim, deu a vida por João e deu a vida por você. Então todos nós somos o discípulo que Jesus ama. E lá nas epístolas, ele disse assim, ele fala assim daqueles que ele queria. Aqui atrás, quando ele não tinha maturidade, aqui atrás ele queria que caía fogo do céu para consumi-los. Mas lá com maturidade, o coração dele fluía amor que ele recebeu de Jesus. Ele dizia, filhinho. Aqueles que ele queria matar, ele chamava de filhinho. Que transformação. Então, queridos, os amigos necessários, os amigos estratégicos e os amigos íntimos. Os amigos íntimos. Os amigos estratégicos, os amigos necessários são aqueles que estão ali, né? Que dão um bom testemunho daquilo, das suas boas obras e também pode, né, falar de mal obra que você fazer. Os amigos estratégicos são aqueles que se unem em um só propósito em algo. Se uniram com Jesus pela causa de Jesus, abraçar a causa de Jesus. Tem aquelas pessoas que se unem com você em uma causa, abrem um negócio junto. Talvez o que você constrói, ele precise, o que ele constrói, você precisa. Então vocês fazem uma junção e faz uma troca de coisas que vocês necessitam. Amigo estratégico. Mas tem o grupo dos íntimos. O grupo dos íntimos são famílias, são até pessoas do trabalho, que você trabalha todo dia do lado da máquina da pessoa. Até aquelas pessoas que talvez você é líder, eles são o seu liderado. Então, esses a gente está sujeito a entristecê-los. E eles estão sujeitos a nos entristecer. São pessoas que sentam na mesa com você, que convivem com você há muitos anos, que você conta segredo. E talvez é esses que revelam o seu segredo. Ele revela o teu coração. E às vezes você revela, e talvez você sabe que ele fala demais, ele não guarda segredo e você ainda revela. Depois ele abre uma porta do seu segredo e você ainda quer tirar satisfação. Pior é quando a pessoa conhece alguém faz uma semana e já revela o teu coração para essa pessoa. Depois vai lá tirar satisfação ainda. Foi você que falou? Então é por isso que é mais fácil aqueles que são do grupo do íntimo ofender um outro. Você convive com o teu esposo debaixo do mesmo teto 24 horas, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com um amigo que trabalha junto com você já faz 30 anos, lado a lado da máquina. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Por exemplo, qual é mais fácil separar? Qual é mais fácil dar problema? Os íntimos. Agora você vai desentender com uma pessoa que você não vê há tantos tempos, que mora lá em outra cidade.
Nós estamos sujeitos a se desentender com aquele que reside conosco no mesmo ambiente, na mesma casa. Agora, uma forma de viver bem com as pessoas é resolvendo o problema delas. Por exemplo, José estava num ambiente de intimidade ali com o copeiro e o padeiro, porque estavam na mesma prisão. Mas José era um solucionador de problema. Ele detectou no semblante do copeiro e do padeiro problemas. Enquanto ele estava cheio de problema, ele anulou a dor dele, a saudade do pai dele, para resolver o problema do copeiro e do padeiro. Então, o único jeito de conviver bem num ambiente assim, onde você convive com essas pessoas é incontornável. O que é incontornável? Família, parentes e pessoa que você convive no mesmo ambiente, 12 horas do dia, ou 8, ou 24 horas, são pessoas incontornáveis. O que é incontornável? Não dá para você cortar a volta dela. Então é por isso que a gente tem que deixar o Senhor nos treinar. Que a gente quer tratar bem quem trata nós bem. Entende? Quem trata a gente mal, a gente deleta. Em vez de deletar o que decepcionou eu, aquilo que a pessoa fez pra mim me decepcionou. Em vez de eu deletar a decepção que ela me fez, eu quero deletar ela do meu grupo de amizade lá do Zap, Facebook, entre outros. E essas pessoas são incontornáveis, não dá pra cortar a volta dela. Sua família tá sempre ali. Os parceiros de trabalho tá sempre ali. Não dá pra orar pra Deus tirar aquela pessoa de trabalho. Ela tem uma família, ela tem filho pra criar. E outra, Deus não recebe esse tipo de oração feitiçaria. Então nós temos que pedir para Jesus para ser parecido com Ele. Para ser parecido com Ele, para perdoar as pessoas, para resistir, ser maleável e procurar conviver com as pessoas que são difíceis e entendendo que talvez a gente não está suportando conviver com as pessoas que são do grupo do ímpio, mas elas estão pedindo graça para Jesus para conviver com um jeitinho difícil da gente. Às vezes a gente pensa que só as pessoas é difícil. Falaram que a gente é como cristal, os cristais, eles lapidam um outro. O maior centro de treinamento de Deus são pessoas treinando pessoas. Por exemplo, se você pede que você quer ter paciência, Deus vai enviar problema e mais problema para gerar essa paciência em você. Se você pede assim, ensina a amar que nem o Senhor ama, entenda isso primeiro para fazer essa oração. Deus vai permitir passar na tua frente todos os tipos de pessoas. Difícil para você derramar amor para ela. Teve uma vez que eu falei assim, Senhor, mostra que o Senhor está na minha vida. E para mim, né, Deus ia me dar alguma coisa. Trocar esse monzo aqui que eu tô, monzão batido. Fui entrar lá esses dias para levar meu filho no posto. E achando que ele tinha sido mordido pelo cachorro, tomar vacina da raiva, e eu achei que eu tava entrando, tinha um carro aqui, o lugar era muito estreito, mas dá para passar. Mas eu entrei muito depressa. Quando meu bateu assim, eu pensei que era só o retrovisor, ele já tá quebrado. Mas aí a hora que o meu filho desceu do carro, ele falou, nossa, afundou a porta. Agora ele tá batido em 2 lugares. Você tá entendendo, querido? Agora ele tá batido em 2 lugares. Então, a gente acha que o melhor de Deus para nós é as coisas palpáveis. Situação financeira, né, boa.
Não, essas coisas a gente necessita, mas essas coisas podem nos roubar de Deus. Mas o que nós necessitamos dele é o melhor do reino. A paciência que Jesus tinha em pegar 12 homens, hominho torto, e amá-los até o fim. E através desse homem, esses homens se multiplicaram a obra na terra. E a palavra se espalhou. Homens como Pedro, que morreu na cruz também. Ficou tão parecido com ele que morreu na cruz. A sombra de Pedro curava. Homem como João, chamado do apóstolo do amor. Homem como Tiago, o próprio irmão de Jesus, que quando Jesus, no início do seu ministério, eles queriam que o humano deles, que era Jesus, morresse. Ia lá para aquele lugar onde as pessoas queriam matar ele. No entanto, os irmãos de Jesus era tão difícil. Ele tinha irmãos e irmãs, mas fala mais dos irmãos dele. Os irmãos dele era tão difícil que certa feita ele subiu numa festa e ele esperou os irmãos dele subir primeiro, depois subiu em oculto. Os irmãos dele não viram ele lá. Porque os irmãos deles eram um problema, né? Mas se converteram tudo. Através de Jesus carregar a cruz, através de Jesus ser um exemplo. Aí eles entenderam, e um dos irmãos de Jesus, que um foi Judas, que escreveu a epístola de Judas, e o outro foi Tiago, era chamado de joelho de camelo, de tanto que orava. Então Jesus, ele não escolheu os mais certinhos. Quando nós for fazer o nosso convite, nós vamos convidar pessoas para ir na nossa casa, pessoas para pegar uma porta de emprego, aquelas pessoas que a gente acredita que não vai dar problema. Acredite que quiser. Você já viu pessoa não dar problema? Pessoas é que nem ferro. Onde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. E nós somos assim. Se não tiver problema ali, quando a gente chegar, o problema chega junto. Então, a coisa mais linda que tem é a gente buscar ser parecido com Jesus. E no ambiente que você trabalha, as pessoas virem isso em você. Ver que você tem uma palavra, que você tem um conselho. Porque as pessoas às vezes estão passando por momentos difíceis, e a qual eles estão, se puder, 24 horas numa academia malhando o corpo. Mas é sensível diante dos problemas dessa vida. E talvez você tenha uma palavra. Talvez você enxerga na pessoa não o defeito, hein? A dor. José não ficou observando o defeito do padeiro e o copeiro. Ele enxergou a dor. Viu que eles estavam com olheira, apreensivo. Esse cara não dormiu bem essa noite. Os caras estavam que não aguentava mais. E os caras também tinham observado eles. Você acha que os caras, o padeiro e o copeiro, não estavam observando eles? Você tá entendendo? Se José fosse um cara de pancada, eles iam falar assim com aquele ali, se perguntar alguma coisa, não é que tá precisando de alguma coisa, né? Não pode nem se abrir com ele, que cabe de nos matar. Mas sabia que José era humilde, era bondoso, era amoroso. E ele ajudou o padeiro e o copeiro. Não, o padeiro não teve um bom fim, não. O copeiro. Mas não foi culpa de José. O padeiro plantou que ele colheu o que ele plantou, né? Porque é assim, às vezes uma pessoa pode ajudar nós de tudo quanto é jeito, mas a gente vai acabar colhendo o que a gente plantou. Então,
É por isso que às vezes nós pecamos, porque, queridos, quem pode usar uma palavra errada pra gente? E às vezes é naquele dia que por dentro de você tá uma ventania. Tem aquele dia que você rasga leão na unha dando risada, assim ou não? Mas tem aquele dia com uma folhinha que cair, você já pega ela. E é nesse dia que alguém de perto, alguém do grupo dos íntimos, te fala uma pessoa errada, te fala uma palavra errada. Mas pense para falar. Porque quando Pedro negou Jesus, quando Judas, que era do grupo dos estratégicos, negou Jesus. Para quem está entrando na live, eu estou falando que Jesus tinha 3 grupos, que a gente pode ter também. Os amigos necessários, os amigos estratégicos. Os amigos necessários era a pessoa que testemunhava, que estava lá para testemunhar as obras de Jesus. Os amigos necessários são aqueles que estavam lá, que somou com Jesus na missão de Jesus. E os íntimos, que iam orar com Jesus, né? E Judas era do grupo dos amigos estratégicos, que traiu Jesus. Mas Jesus, antes de Judas trair, ele tentou pescar Judas. Ele usou... Ele tentou tocar no coração de Judas. Alguém há de me trair. 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 E Judas, isso não tocou no coração de Judas. Na consciência, né? Na consciência de Judas. Isso não tocou. Judas continuou endurecido. Depois ele tentou tocar no coração. Ele deu um bocado molhado na mão de Judas. E o bocado só era dado por alguém que considerava muito você. Naquela época, para alguém te dar o bocado na mão é porque te considerava muito. Então ele fez isso para tocar no coração de Judas. Aí Judas não estornou. E por último Judas chegou e disse para os guardas: aquele que eu beijar, este é ele. Jesus de novo. Judas feriu Jesus com um beijo de traição. Jesus disse: amigo. Mas ali tocou, viu? Porque a veda do olho dele caiu e ele viu que o que ele estava fazendo. Ele foi se matar. Tá entendendo? Agora não adianta. Nós como cristãos, não que não vão ter algumas discussões, não que não vai ter problema entre os amigos, entre a família. Vai ter alguns problemas entre o esposo e a esposa, mas pede perdão. Eu aprendi que quando você se desentender com sua esposa, ou a esposa se desentende com o esposo, você antes de dormir tem que pedir perdão, tem que reconciliar. Tá entendendo? O casamento, o relacionamento que não tiver problema nenhum, é porque um tá sendo condizente com o problema do outro. Um tá passando a mão em cima do problema do outro, não fala nada pra ninguém, ninguém quer confrontar ninguém e acha que isso é amor. Não, onde é amor você vai dar um pitaco. Você vai falar o que precisa falar, vai pedir perdão pro filho, o filho aprender a pedir perdão pra você. E assim o perdão é um grande restaurador, ele conserta. As pessoas hoje, é igual máquina de lavar algumas coisas, as pessoas preferem deixar do lado. Mas a pessoa tem ali 3 liquidificadores quebrados. Falei, aquele liquidificador não joga fora, não dá pra ninguém. Em vez de procurar uma pessoa, tá novinho. Em vez de procurar uma pessoa, fala, ó, é só arrumando. Mas não, deixa ela encostado, não dá pra ninguém. Mas aqueles 3 liquidificadores quebrados, tá falando com ela.
Ela pode transmitir o que ela fez com aquele liquidificador quebrado para o relacionamento, se ela estiver tendo algumas dificuldades. Quem não tem? Porque talvez no relacionamento também, assim como deixou os 3 liquidificadores do lado, quebrou, não quis arrumar, talvez no relacionamento também. A gente vai, a amizade vai tendo problema, a gente vai deixando do lado. Tem problema no casamento, troca a mulher. Tem problema no casamento, troca o marido. E vai trocando, e vai trocando. Vai deixando os outros do lado, sendo que o perdão, ele restaura. O perdão, ele constrói de novo e faz você construir de uma forma sólida, faz você amadurecer. Você tá entendendo? Uma das coisas mais terríveis que tem é uma mulher que ela abre janela lá na empresa ou onde ela trabalha, num ambiente que ela tem os amigos dela, para falar do esposo. E ela fala. E aquelas que gostam de falar, escuta. Mas tem sempre umas 2 sábias que observa, fala, meu Deus, coloca a mão sobre a boca dela. Lava a boca dela com o teu sangue, não deixa eu ser assim não. Dá sabedoria para ela. Porque ela pensa que ela tá falando do marido dela, mas ela falando do marido dela para todo mundo, ela só tá mostrando quem ela é. E assim o marido também. Chega no trabalho, fala que a esposa dele não faz nada em casa. Veio de repartir o pão. Mas a esposa dele trabalha. Porque antigamente as mulheres trabalhavam em casa e os maridos iam para a roça, iam trabalhar. Então as mulheres tinham que arcar assim com o serviço de casa. O marido chegava em casa, estava tudo prontinho. Mas depois, hoje, as mulheres trabalham para elas ter o dinheiro dela, para elas comprar as coisas dela, não alivia para o marido. E às vezes ela chega em casa, ela trabalha lá no serviço, lá, depois ela chega em casa, o marido chega também, ele vai pro videogame. E a mulher dele lá, ó, pra fazer tudo em casa, lavar roupa, né? Às vezes já passa da creche para pegar as crianças na creche, e ele chega em casa, ele não reparte o pão com a mulher. A mulher vai ajudar ele, tá trabalhando para ajudar ele, né? Não ajuda, não faz nada para ajudar a mulher. Depois, na hora que a mulher recebe, quando você recebeu hoje mesmo? Quando você recebeu? A mulher dele, peguei tanto. Hoje veio o abono. Ele, que benção. Nós tá precisando mesmo, amor. Você tá entendendo, querido? Mas vamos partilhar o trabalho de casa. Menino, mocinha pega a cozinha. Mocinha vai lá, mocinha pega a cozinha. Mocinho vai lá, pega os cocô do pet, né? E você vai lá, vai arrumando a cama, vai ponhando a roupa pra bater. Mulher vai pro rango. Não pesa pra ninguém. Não pesa pra ninguém. Teve alguém que disse assim, ai, quando minha mãe não tá em casa, a casa fica de perna pro ar. Filho, põe a mão nessa casa quando a minha mãe não tá em casa. Você tá entendendo? Quando a mãe não tá em casa, não frita um ovo, não sabe preparar uma comida. Aí a mãe chega, porque tava atrás dos corre. Foi pagar a luz, foi pagar a água. A mulher é viúva. Mãe, a mãe demorou, hein? Já é 3 horas, tô até agora sem comer. Sabe sem comer porque não sabe fazer nada. Mas tá com as pontas do dedo até comida, de tanto teclar o celular, jogar videogame. Querido, é isso daí. Se for num ambiente de trabalho, todo dia você tá ali com aquela pessoa. Você vai ter que aprender a conviver com ela.
Se for um encarregado difícil, um líder difícil, você vai ter que aprender a conviver com ele. Porque se você for para outra empresa por causa disso, chega lá, talvez vai ter um mais difícil. Agora, se você for treinado por essa pessoa, aprender a conviver com essa pessoa que é difícil, e também ele vai ter que aprender a conviver com você, que você também não é aquelas coisas não, eu também não. Aí quando você for lá para outro lugar, alguém vai falar assim, ó, o cara ia dar pesado, hein? Você fala, a gente sobrevive, já sobrevivi a algo parecido. Tá entendendo, cara? Tá entendendo? Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Labaço irianda te calanderébia. Sempre quando te dá vontade de falar alguma coisa, vai pro privado com Deus. Fala, eu vou pro privado, depois eu falo. Quando você dá vontade de derramar o seu veneno em alguém, entra no quarto, vai orar. Fala assim, eu vou orar, depois eu falo. Aí você ora, você sai leve, você sai do quarto, em vez de sair pensando em devolver a afronta, você sai adorando. Você sai adorando. Isso é estar com Deus. Isso é estar com Deus. De labaço e de fácil. Neia subterra, terra quebeque. Lassúria neande neia. Então, eu falei, queridos, depois que eu tive Covid, às vezes dá um time assim de esquecimento. Falei, mostra que o Senhor está na minha vida. Faz algum sinal financeiro. Por isso que na minha mente é outra, querido. Falta muito ainda. Talvez eu consegui 1% ser parecido com Jesus de 100%. Porque a minha madeirinha é muito dura para Jesus trabalhar. Aí eu cheguei no trabalho, né? Tava trabalhando com um patrão, até ele faleceu, fiquei sabendo, um doutor. Eu falei, mostra, Senhor. Jesus falou, vou mostrar que eu tô na tua vida. Aí aquele senhor chegou, ele queria que nós ponhava uma tinta ruim na parede para ele ver. E eu não quis colocar. Eu sabia que a tinta era ruim. Mas é tipo assim, se uma pessoa falar, vai lá, põe uma bomba na minha máquina lá, e o patrão falar, explode ela. Você vai lá, põe uma bomba lá, sai de perto e explode ela. Ele que tá mandando. Mas não, eu, né, dando uma de pintor de sabidão, né, a gente tem algumas experiências, mas faz pra pessoa ver que não presta, porque só ela vendo que não presta pra ela entender. Mas uma tinta parece chamada deliqueça. Ela era tão delicada que passava na parede, ela era grossa. Mas parecia que você tava passando um verniz transparente na sujeira. Aí acabei discutindo com o homem. Aí fui no banheiro chateado. Deus falou pra mim, não sei, querido, tem gente que Deus não repreende ele. Sonha, sonho ruim, só sonho ruim com os outros. Deus não mostra repreensão nele em sonho. Deus mostra direto eu fora do cabo em sonho. Tem pessoa que quando mostra pra ele, mostra que ele é o sapatinho de Deus, de fogo. Aí logo quando ele tem sonho ruim é com os outros. Então fui no banheiro, Deus falou assim comigo, ó, eu queria mostrar que eu tô na tua vida, mas você não deixou. Se você tivesse feito o que o teu patrão mandou,
Ele tinha visto que a tinta não presta e tinha pedido perdão a você. Mas agora, nesse momento, ele está perguntando, ele está falando para a esposa dele. Depois fala que é pastor. E eu também estou sendo criticado por causa de você. Mal chorei no banheiro, mal chorei. E isso vai deixando a gente um pouquinho melhor, porque apareceu algumas daquele jeito lá, eu que não entrei mais, né? É melhor vocês ficar quieto, deixa que a pessoa fala. Entra no quarto, não fale. E quando alguém fala e você quer devolver, você pega a frustração, você pega pra você. Mas entra no quarto, não fale nada. Que aquela pessoa, ela vai ver que ela errou e vai vir. Se ela tiver consciência, ela vai pedir perdão. Então, queridos, é assim. Existe o grupo dos amigos necessários, dos amigos estratégicos e do íntimo. São o do íntimo, aquele que está mais perto da gente, que vai nos machucar mais e a gente vai machucar essas pessoas também. Agora, eles não são contornáveis, tá? Não são contornáveis. Talvez alguma pessoa passou no teu caminho, te entristeceu, mas você fala, ai, vai com Deus, ainda bem que é só hoje. Eu não vou ver mais essa pessoa. Eu não vou mais naquele lugar. Eu não vou mais naquele ambiente por causa dessa pessoa. Eu não vou mais. Então você contornou ela. Você contornou. Agora não é todos os ambientes que você não vai mais, que é porque você não gosta de pessoa, né? Às vezes é porque você não tá indo mesmo. Mas tem lugares que você pode contornar. Mas quando é parentes, quando é da família, quando é amigos, que você tá todo dia junto, não tem como contornar. Não tem como contornar aquela pessoa. Então elas são incontornáveis. Então aquelas pessoas que são incontornáveis, nós temos que aprender a conviver com elas. Tem que aprender a conviver com elas. Você tá entendendo? Porque não tem como contornar. Não tem como contornar você contornar teu esposo. Não tem como você contornar tua esposa. Não tem como você contornar teus tio, teu sobrinho, tua sogra, teu sogro. Não tem como contornar. Seus filhos. Então, se a gente é bom para, às vezes, falar coisa que machuca, a gente tem que ser firme também para falar assim, ó, me perdoa. Foi mal, me perdoa. Se você ofendeu bastante pessoa, ela vai dar uma resistida. Mas como o perdão ele é reparador, no outro dia a pessoa fala, eu te perdoo, cara. Eu te perdoo. Então, os melhores relacionamentos são criados no terreno da aflição. Por exemplo, você fala assim, eu vou ajudar alguém. Um dia eu falei assim, ó, vou ajudar essa pessoa, ela não tem com quem vir trabalhar, vou esperar ela todo dia na minha casa pra gente vir trabalhar junto. Combinei isso com ela pra ajudar ela. E eu gosto de chegar todo dia cedo. Eu gostava de entrar antes no trabalho, porque às vezes a gente já não é 100% para trabalhar, ainda entra tarde e sai o primeiro. Aí ela começou a atrasar. Ela começou a pisar no meu calo atrasando. Era a hora de eu sair, essa pessoa não estava em casa. Era a hora de eu sair, essa pessoa não estava em casa. Falei, agora eu peguei essa pessoa para ajudar. Eu não posso largar ela, porque se eu largar ela também, ela vai falar para todo mundo, né? Falou assim, que cristão que é esse, que pastor que é esse, que pegou uma responsabilidade agora. Aí eu comecei a orar para essa pessoa, conversei com ela.
E ela melhorou. Mas a carne que ia dar aquele impulso para largar ela para trás e falar para todo mundo lá. Os outros falar, cadê o fulano que vem? Ele lá não quer trabalhar não. Tô ajudando ele aí, ó. Quem não se ajuda não merece ser ajudado. Outra coisa, o dinheiro. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é um tipo de senhor, né? Quando a Bíblia fala que não pode servir a dois senhores, o dinheiro é mamão. Pode servir mamão. Mas o dinheiro, ele revela o coração de alguém. Talvez alguém fale assim, aquela pessoa lá pegou o dinheiro estragou ela. Não, estragou. O dinheiro revelou o que ela tinha no coração. Porque se você é uma pessoa que tem um depósito bom no coração, quando você pegar dinheiro, você vai chamar outras pessoas para sentar na mesa com você, vai partilhar do seu ganho, dos seus benefícios com pessoa. Agora, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, que pensa em subir na vida e dar volta por cima pisando nos outros. Quando ela pegar o dinheiro, ela vai procurar desgraçar a vida das pessoas. Porque a Bíblia fala que quando Miriam ficou leprosa, ela ficou, mas ela já era por dentro. Aparentemente no exterior, que ela, a decepção manifestou o que tinha no coração dela, mas ela já tinha no coração, já era leprosa, ela já era má. Vamos guardar isso. Se tomar dinheiro, se ter posse de dinheiro, ajuda pessoas. Ajuda a pessoa na rua. Se a pessoa estiver vendendo aquelas paçoquinhas, dá uns 10 reais, fala assim, pode ficar, vende para outra pessoa. Ah, mas se eu fazer isso, volta depois. Ei, cara, não, faz sem querer nada em troca. Faz, não é que nem eu diz, não faça porque senão devorar, não. Faz porque você ama Jesus, porque você ama a obra. Ah, mas o pastor rouba tudo. Ué, se ele rouba, é ele e Deus. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Você fez a tua parte, você ajudou. O problema é do pastor. Então lembra, hein? Quem feriu Jesus mais estava no grupo do estratégia e no grupo do íntimo. É o grupo que está mais perto. É aquele que senta na mesa com você. Você vai ter que ter paciência, porque você não pode contornar eles. Por isso que Jesus teve todo cuidado com Pedro. Pedro, Satanás vai te peneirar, separar o bom do mal. Eu roguei por você, porque eu sei que você vai ser batuta ainda na fé. Pedro reconheceu que errou e lá na frente morreu em uma cruz, em nome de Jesus. E de ponta cabeça, hein? Deus abençoe, queridos. Ótimo dia.